Atos capítulo 10. Está fazendo bastante calor, mas não pode murmurar. Tem que falar, glória a Deus, que calor bom. E não pode ser fingido que o Senhor conhece o coração, né? Atos capítulo 10, nós vamos fazer hoje uma grande leitura. Uma leitura grande. Talvez vai ser a maior leitura do mês, né? Talvez não está lendo muito a Bíblia. Aí quem sabe vai ser a leitura maior do mês. Esse texto que nós vamos ler agora é o texto que conta sobre a conversão de Cornélio. E eu queria destacar algumas coisas nesse texto com os amados, falando desse homem chamado Cornélio. Então vamos lá. Todos encontraram capítulo 10 de Atos dos Apóstolos? Então vamos lá. Morava em Cesareia. Cesareia é uma cidade que leva o nome de Cesareia porque ela é feita em homenagem a um César. Por isso que ela chama Cesareia, tá? Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Quando fala que ele é centurião, é porque ele tomava conta de uma centúria. É como se ele fosse um tenente, ele tomava conta de 100 soldados romanos. Então ele era alguém de destaque, era alguém de posição. Ele tomava conta de 100 homens, preste bem atenção. Debaixo da autoridade desse homem tem 100 homens, casados, com filhos. Então dá para você ter uma noção da dimensão de pessoas que estão debaixo, diretamente ligado à liderança desse homem. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão. Esse homem teve uma visão. Cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? Você percebe que ele não tem conhecimento teológico, porque quando ele fala que é Senhor, ele pensa que é Deus. A palavra Senhor aí é Kyrios, do grego. Você vê que ela está com S maiúsculo. Ele não está se dirigindo com respeito, ele está pensando que é uma divindade. Olha o que ele diz: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então o nome de Pedro é Simão Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Talvez você tenha o mesmo erro que eu tive. Quando eu li pela primeira vez, eu achava que Simão, o curtidor, era um cara que andava com Ray-Ban, mascando um chiclete, assim, tipo um surfista, né? Morava à beira-mar. Mas não é nada disso. Simão, o curtidor, é um camarada que trabalha com curtume. Então ele tem um curtume na casa dele, e ele mora à beira-mar, até por causa da profissão, para ficar mais fácil lavar, tirar aquele odor, né? Sal, essa coisa toda, porque tem que ter sal para fazer o trabalho com o couro do animal. Então ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado. Veja bem, ele chamou 2 empregados da casa e chamou um soldado. São pessoas distintas. Olha o tanto de gente que esse homem tem na autoridade dele. Ele tem gente que trabalha na casa dele, talvez algum jardineiro, cozinheiro, e junto com esses ele chama também um dos 100 soldados que ele comandava. Versículo 7. Logo que se retirou o anjo que falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então veja bem,
Cornélio morava em Cesareia, Pedro estava em Jope, são cidades diferentes. Ele estava numa cidade e Pedro estava hospedado em outra cidade, então eles estavam em cidades diferentes, para a gente ir entendendo. No dia seguinte, então Cornélio teve a visão hoje, domingo, um exemplo, aí ele chamou os moços, né, dele, contou a visão, e no outro dia, vamos dizer assim, segunda-feira, ele mandou esses moços ir até Jope. Então vamos lá, versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Até agora Pedro não está sabendo de nada. Pedro está lá na casa do Simão Curtidor, aí no mesmo horário que os moços que Cornélio enviou, está chegando em Jope, Pedro levanta, vou lá orar em cima, vou orar na laje, vou lá para cima orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Pedro estava orando, teve fome, pediu alguém para fazer uma comida na casa de Simão o Curtidor, foram fazer, mas enquanto estavam preparando a comida, Pedro teve um êxtase, Pedro teve uma visão, Pedro teve uma experiência espiritual. Versículo 11, então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Dentro dessa planura, né, parecendo um lençol, quando Pedro olha, ele viu aquele tanto de animal, tinha réptil, tinha ave e tinha quadrúpedes, dentro daquele aparente lençol. E ouviu-se uma voz, versículo 13, e ouviu-se uma voz que dizia a ele, levanta-te Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. O que é imundo e comum? Na lei, lá no Levítico, tem uma lista de animais que você não podia comer, porque eram animais imundos, animais comuns. Por exemplo, os répteis, né? Peixes de couro, surubim, né? Não podia comer, camarão, esses bichos assim, você não podia comer aquilo. A lei diz que eles são imundos. Aí quando a voz falou, pega Pedro e come, aí ele falou, de jeito nenhum, pois eu nunca comi coisa comum ou coisa imunda. Versículo 15, segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto, parecendo um lençol, foi recolhido ao céu. Presta atenção para você ver que coisa. Pedro ficou encucado, falou, o que significa isso? O que Deus está querendo falar comigo? Porque aparece esse lençol, ele manda eu matar um bicho para comer, eu falo que é a coisa que eu não vou fazer porque é imunda, é bicho simples, bicho comum. Aí ele fala comigo, não pode dizer que é comum aquilo que eu purifiquei. Ele ficou com aquele trem na cabeça. O que significa isso? Aí veja o versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre o qual seria, olha que interessante, o significado da visão, eis que os homens, lembra dos homens? Está online, a coisa está acontecendo simultânea. Pedro está tendo essa visão e os homens estão aproximando da casa. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamando indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Pedro estava ali ainda pensando, os homens vão na porta, falam, é aqui que é a casa de Simão, o curtidor? Aí alguém responde, sim, porventura existe um homem hospedado aqui nessa casa, chamado Simão Pedro? Aí eles disseram, sim, lá em cima Deus está falando com Pedro, desce. Você vai entender agora, o que eu fiz com essa visão. Por que eu mandei esse objeto parecendo um lençol, cheio de animais, répteis e volanteis? Você vai entender o que eu queria dizer para você.
não tenha dúvida que eu mandei esses homens te procurar. Aí versículo 21. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, aqui viestes. Quer dizer, eu estou aqui, o que vocês querem comigo? 22. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro sai e fala assim: escuta, o que vocês querem comigo? Sou eu. Aí eles falam: olha, você já ouviu falar que em Cesareia tem um centurião chamado Cornélio? Sim, já ouvi falar, ele é famoso. Pois é, ele teve uma visão, um santo anjo de Deus. Presta atenção, a palavra santo não é que você tem que adorar, não é isso não. A palavra santo aqui significa separado. Um anjo separado de Deus, um anjo de Deus, falou com Cornélio, deu para Cornélio lá em Cesareia uma visão, Pedro, e o anjo falou seu nome, falou onde você estava, falou o nome, olha como é que Deus faz as coisas, presta atenção, não é aquele negócio assim, tem um mistério, não sei, uma coisa que eu também não estou entendendo, vai te catar, como é que é o negócio? Fala o nome do camarada, Simão Pedro, fala o dono da casa onde Pedro está hospedado, Simão o curtidor, fala a profissão do cara, curtidor, o endereço, a beira-mar, e fala com Pedro, esses caras que está chegando e agora, escuta a campainha tocar, tim-tom, eu mandei, desce e conversa com eles, você está entendendo? Aí Pedro falou, comecei a entender o que Deus estava falando com aquele lençol. Versículo 23, Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Então lá vai para 3 dias já, o dia que Cornélio teve a visão, o dia que Pedro teve a visão e os homens chegaram na casa de Pedro, e o dia que eles vão embora. Pedro fala, então entra para cá porque já está tarde, não dá para a gente chegar até lá, vamos dormir essa noite aqui, e amanhã nós vamos lá. Preste atenção que as coisas de Deus não é na correria, você está entendendo? As coisas de Deus não é que trem sai doido, tropeçando, sem a camisa, e sem um chinelo, e aquele trem doido, não, vamos dormir hoje, vamos jantar, tomar um banho, amanhã eu vou com vocês. Versículo 24, no dia imediato, entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Agora preste atenção, a história são 2 acontecendo, aí enquanto eles estão chegando, o que Cornélio está fazendo? Amanhã vai vir um homem aqui em casa, você já ouviu falar daquele Jesus, que eles crucificaram lá em Jerusalém? O pessoal, já ouvi, amanhã um dos homens que andava com ele vai vir aqui em casa, escuta, eu tive uma visão com um anjo de Deus, apareceu e mandou chamar esse Pedro, esse Simão Pedro, para vir aqui em casa. Então meu irmão, eu quero que você venha, então meu cunhado, eu quero que você venha, então meu tio, eu quero que você venha, então fulano, eu quero que você venha, então Beltrano, eu quero que você venha, ou você que eu compro na sua mão, eu quero que você venha, você que é meu amigo, eu quero, e foi chamando os amigos, foi chamando os parentes, reuniu na casa deles, isso deve ter feito bolo, isso deve ter feito comida, estava todo mundo esperando Pedro, encheu a casa, isso aqui é importante, a gente precisa falar de Jesus para as pessoas, mas vamos continuar aqui só para você ver, vamos de novo no versículo 24, no dia imediato, entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes, irmãos, cunhados, avós, sei lá, os parentes vivos, e também os amigos, a palavra íntimo aqui significa próximo, pessoa da confiança, Cornélio reuniu essas pessoas. 25, aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se aos pés o adorou. Olha aqui, a atitude de Cornélio é uma atitude que demonstra que embora ele tenha um coração bom, ele era um homem que fazia esmola, contava com um bom testemunho das pessoas, ele não tinha conhecimento da palavra de Deus, ele ficou encantado, presta atenção para você ver,
Um anjo aparece para ele. Fala de um homem que ele não sabe quem é. Dá o endereço, um anjo, uma visão celestial. Fala com ele, vai na casa de fulano, no endereço tal, na rua tal, e procura por uma pessoa do nome tal e sobrenome tal. E ele tem para você uma palavra. Ué, quando Cornélio, na sua pouco conhecimento de Bíblia, quando ele vê Pedro, o que ele pensa? Só pode ser um Deus. Porque o que Cornélio está acostumado? Ele está acostumado com Zeus, ele está acostumado com Apolo, ele está acostumado com os nórdicos, ele está acostumado com Thor, ele está acostumado com esses deuses do Olimpo, não eram os gregos? Os deuses gregos e os deuses romanos, Júpiter. Inclusive até um irmão me falou depois do primeiro culto, que a Grécia agora cansou de esperar Jesus voltar, e estão adorando os deuses gregos e romanos de novo. Olha aí, os deuses estão voltando a ser adorados, os deuses do Olimpo, do panteão romano. Aí o que Cornélio está acostumado? Com homens deuses. O Zeus, ele é taradão. O Zeus cansa de ficar lá no Olimpo. Aí o que o Zeus faz? Desce do Olimpo. Aí encontra umas mulheres colhendo flor no meio do mato. O que o Zeus faz? Passa a lábia nelas e emprenha elas. Não é assim? Aí nasce Hércules, aí nasce Aquiles. Não é assim ou não é a mitologia romana e grega? É esse homem, ou é com isso que Cornélio está acostumado. Quando Cornélio vê Pedro, o que Cornélio faz na hora? O que Cornélio faz na hora? Faz o que, irmãos? Vai adorar. Ele se prostra e vai prestar reverência para Pedro. Olhe para mim. Nunca podemos adorar homem algum. Mas olha a palavra de Pedro, 25. Aconteceu que, indo Pedro entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, olha, Pedro pegou pela mão, o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou o quê, irmãos? O que significa isso aqui, pastor? Isso aqui significa que Pedro está dizendo: não me adora porque eu sou tão pecador como você. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? Irmão, eu sou tão pecador como você. Diz para ele assim, ó, você é tão pecador como eu. Talvez eu erre nos erros, você nem outro, mas todos nós somos o quê? Errados. Porque às vezes você fica achando que você é bom demais. Eu não bebo, eu não fumo mais. Mas você é viciado em Coca-Cola, mesma coisa. Você é guloso, é a mesma coisa. Sua boca ainda é suja, igual a de Isaías. Então, tem jeito não, né? Pedro falou: não faz isso não, Cornélio, levanta. Levanta que eu sou homem igual você. Levanta que eu sou tão pecador como você. Presta atenção. 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Presta atenção. A quem se dirigiu dizendo, aí Pedro vai dizer, olha o que Pedro vai falar, presta atenção como é que era a lei judaica. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu dizendo, antes de qualquer coisa Pedro falou: vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Olha Pedro entendendo a visão que ele teve. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Viu que Pedro entendeu a visão do lençol? O lençol era animais, mas agora Pedro entendeu que não se tratava de animais, se tratava de pessoas. Você às vezes olha para uma pessoa e fala assim: isso é um viciado, isso é um cachaceiro, isso é um vagabundo. Eu não vou, para essa, não. Olha o que Pedro está falando. Deus me ensinou que não tem ninguém imundo e nem comum, que Deus é Senhor e Salvador de todo mundo que aceita. Sabe aquele parente seu, aquele amigo que você olha e fala assim: não tem jeito para ele? Engano do diabo na sua cabeça. Tem jeito sim. Jesus é o jeito que ele precisa. Se nós formos hoje nas igrejas espalhadas por aí,
nós vamos encontrar gente que para a sociedade não tinha jeito, mas o dia que Jesus entrou na vida dessa pessoa, deu jeito. Porque, meu irmão, há um ditado que diz que pau que nasce torto, morre torto, né? Mas ele só morre torto se ele não encontrar o carpinteiro de Nazaré. Porque na hora que o carpinteiro de Nazaré entrar na vida dele, ele muda qualquer história. Você lembra aquele hino antigo não, de criança que a gente canta? Tinha um homenzinho, morava numa casinha, sua vida. Então vamos cantar um pedacinho dele lá. Vai lá. A Bíblia encontrou e tudo que era torto. O homenzinho torto só fica torto até Jesus entrar na vida dele. Não é? Então vamos continuar a leitura, que a gente só estamos lendo ainda, né? Vamos começar no 27 de novo. Falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, então eu vim na hora, agora eu te pergunto, por que razão me mandaste chamar? Porque até agora eu não entendi o que vocês querem comigo. Está entendendo, Pedro? Eu vim aqui, não podia entrar na casa de gentil, eu entrei, mas eu estou querendo saber de uma coisa: para que vocês me chamou? O que é que você quer comigo? Porque Pedro não sabia de nada ainda não. Aí Cornélio vai explicar para ele. Olha o versículo 30 para você ver. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias. Por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Achava-se este hospedado em casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizestes bem em vir. Agora presta atenção. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Olha para você ver que interessante. Vamos recapitular. Cornélio está lá em Cesareia. Cornélio separa um tempo para orar. Cornélio vai orar. Aparece um anjo. Aí, em resumo, o anjo fala: chama Pedro. Pedro tem uma palavra para você. Pedro está lá em Jope. Eu vou orar lá em cima da casa. Aí quando Pedro sobe para orar na casa, aparece um lençol. Pedro não entende nada. Daqui a pouco os moços chamam Pedro. Aí Pedro desce. Pedro desce e fala com ele assim: o que você me chamou? Para que você me chamou? Aí ele responde: meu senhor Cornélio mandou te chamar. Quer que você vai lá? Aí Pedro vai. Quando Pedro chega lá, aí Pedro pergunta: eu vim, o que vocês querem comigo? Aí Cornélio fala: nós tivemos uma visão, o que você tem para falar para nós? Você entendeu? Um nem sabe nada do outro. O que você tem para falar para mim? Mas não sei, você me chamou aqui para quê? O anjo falou que você tem uma mensagem. Aí Pedro: tá. Agora presta atenção, porque é sobre tudo isso está acontecendo por causa de quê? Por causa de uma mensagem, por causa de uma palavra, por causa de uma direção. Queridos, a igreja, ela tem muita coisa bacana, ela tem louvor bacana, ela tem teatro, ela tem dança, ela tem peça, ela tem tudo. Mas sabe o que é mais importante para a igreja reunida? É a exposição da mensagem de Deus, é a palavra de Deus ao seu coração. Você vê que Deus está falando tudo isso aqui para quê? Para que Pedro trouxesse uma palavra. Agora vem a pergunta: o que Pedro falou? Vamos ver? Versículo 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário,
Em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, começando desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, o qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A esse ressuscitou Deus ao terceiro dia, e concedendo que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo, e a testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho, de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão dos pecados. Ainda Pedro falava estas coisas, veja bem que coisa linda, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, quer dizer, o povo que veio da casa de Simão, curtidor com Pedro, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, que para eles não era nada, foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouvia falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água, para que não sejam batizados esses que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias, e Pedro ficou ali ensinando eles. Quem entendeu a leitura? Chique demais, a história é linda, a história é maravilhosa, mas eu quero começar, nesse pouquinho aqui, 11 minutos que faltam, eu quero começar a explicar tudo o que aconteceu a partir desse versículo. Primeiro aqui, versículo 1 e 2, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Agora o versículo 22, então disseram: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Agora vem comigo no capítulo 11, versículo 13 e 14, que está emendado com isso aqui. Aí Pedro está dando a defesa, porque que ele foi na casa de Cornélio. Eu acabei de ler com você que Cornélio era um homem justo, bom, temente a Deus, coração bom, ele orava. Ele tinha todos esses atributos, só que ele ainda não tinha experimentado a salvação. Faz comigo assim, não é ser bom, não é dar esmola, não é ser uma pessoa legal, é ter Jesus. Olha o versículo 13 do capítulo 11, e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás. Então ele ainda não era, mas ele era uma pessoa boa. Pessoa boa não quer dizer pessoa salva. A pessoa pode ser boazinha, mas salvação não tem nada a ver com bondade. Salvação não tem nada a ver com suas atitudes. Salvação está ligada ao que Cristo fez na cruz do Calvário. É interessante que pessoas salvas precisam ter uma vida bacana, mas não quer dizer que pessoas que têm a vida bacana são salvas. Quem está entendendo? A salvação não é meritória, não é como uma graduação de serviço, que aí eu chego cedo, passo o cartão e de repente eu sou promovido. Com Deus não é assim. Nada que nós fazemos, que nós façamos, é bom o suficiente para comprar nossa salvação. Quem está entendendo diz amém. A salvação é mérito único do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu, você, nós só somos salvos pelo que Cristo fez, mais nada, mais nada. Agora, a incógnita aqui, a pergunta que clama aqui é: qual mensagem é essa?
Porque raciocina você, alguém chegar para você e bater palma lá e falar, tudo bem, você é fulano de tal? Sou. Como é que você sabe meu nome? Rapaz, meu patrão teve uma visão, um anjo apareceu e mandou te chamar. Chamar eu? E disse assim, vai lá e chama Magela, porque ele tem uma palavra para te dar. Tá doido, não sei, vou lá. Aí chega na casa, aí você pega, chegou, aí o cara vem te adorar. Ó, que ideia. O cara, não, levanta, não me adora não, tá ficando doido? Aí o que está acontecendo? Aí o cara fala, Aguinaldo, eu tive uma visão de um anjo, o anjo falou, vai lá e chama Aguinaldo, porque Aguinaldo tem uma palavra para você. Aí Aguinaldo falou, mas você está entendendo? Gente, tem gente que, ou muita gente, perderia essa rica oportunidade. Mas eu queria destacar o que Pedro falou. Olha a mensagem de Pedro. Às vezes a gente é firulento demais. Às vezes a gente faz muita firula, faz muito glacê, pouco bolo e muito glacê. O que precisa mesmo, a gente não faz. A gente fica dando volta, dando pirueta, dando pulo. Eu tenho uma birra quando eu chamo alguém para pregar aqui, vem pregar aqui, aí ele vai contar a história de como eu chamei ele para pregar. Estava lá em casa, assistindo Netflix, aí de repente o telefone toca, piririm, 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 porque meu menino colocou esse toque, piririm, piririm, piririm. E eu gosto mesmo de cantar é com música. Aí eu atendo o telefone, quando eu olho, caiu a ligação. Aí eu falei, gente, que número é esse? Aí de repente chamou de novo, eu atendi, era o pastor. Isso era por volta das 16h30, o sol estava assim, no meio do céu, passava um urubu voando. E o pastor falou, prega hoje. E eu falei, ai meu Deus, ai meu pastor, mas eu vou, não nego o fogo. Ai. Eu te chamei para contar uma história de como eu te chamei para pregar? Não, eu te chamei para quê? Pregar. Prega lá para nós, fulano. Irmãos, eu era um bêbado, que vivia drogado, até que encontrei Jesus. Na casa do Senhor não existe Satanás. Não, eu não te chamei para contar a sua história. Bota uma coisa na cabeça, ninguém está querendo saber a sua história. As pessoas estão querendo saber de Jesus. E é isso que Pedro chega na casa. Olha aqui a mensagem que Pedro chega na casa de Cornélio. Vamos lá. Primeiro ponto da mensagem que Pedro fala para Cornélio. Versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Primeira coisa que Cornélio ouviu: Cornélio, Jesus é Senhor de todos. Zeus, Apolo, Netuno, Plutarco, Júpiter, Saturno, Thor, Ragnarok, todos estão submissos a Deus, Jesus Cristo. Ele manda em todos. Sabe, o martelo de Thor tem poder? Não, Jesus tem. Ele é Senhor. Todos eles se dobram diante de Jesus. Primeira coisa que Cornélio escutou foi um choque. Todos estão sujeitos ao senhorio de Cristo. Primeiro ponto, Jesus é Senhor. Você pode dizer aleluia? Primeiro ponto da mensagem. Pedro, olha para você, vou te mostrar aqui, ó. Versículo de número 30. Respondeu-lhe Cornélio, faz não sei o que, manda pôr, não sei o que, manda chamar Pedro, não sei o que. Versículo 33. Porém, sem demora, mandei chamar você, e é bom que você veja rápido e fala com nós. 34. Então Pedro começou a dizer. Pedro não ficou enrolando, contando como é que ele converteu, que a mulher dele, a sogra dele, estava doente, Jesus curou a sogra. Não, Jesus falou assim, Pedro chegou e falou, Jesus é Senhor. Primeira coisa, Cornélio, que você precisa entender, Jesus é Senhor. Ele manda em tudo. Senhor é aquele que é dono, Senhor é aquele que manda. Você sabe aí o panteão romano, você sabe aí o Olimpo dos deuses gregos, Jesus é Senhor disso tudo. Jesus manda em tudo, Ele é que é Curios, Ele é que é Senhor absoluto, poderoso, sobre todos os deuses que você conhece. Quantos deuses você conhece, Cornélio? Jesus é Senhor deles, Jesus está sobre eles. Segundo ponto da mensagem de Pedro a Cornélio, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré,
com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Sabe, em segundo lugar, Cornélio, primeiro Jesus é Senhor, Cornélio. Depois, Cornélio, Jesus é poderoso. Cornélio, Thor disse que é Deus do trovão, Jesus é o Criador do trovão. Sabe, tem aquele Deus que destrói tudo, Jesus é mais poderoso do que ele. Sabe aquela outra divindade que você adora, Jesus é mais forte do que ele. Presta atenção, Cornélio. Zeus desceu do Olimpo para estuprar as mocinhas do campo. Jesus desceu para fazer o bem. E ele andou por toda a parte curando os oprimidos do diabo. Jesus não veio cá flertar com camponesa. Jesus veio fazer o bem. Entenda isso, Cornélio. Jesus é poderoso. Não tem demônio, Cornélio. Não tem Thor, não tem Júpiter, não tem tridente de Netuno, não tem ninguém que é mais poderoso do que esse Jesus que eu estou te anunciando hoje. Cornélio começou a arrepiar, porque ele nunca ouviu isso. Jesus é Senhor, Jesus é poderoso. Terceiro, versículo 39. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Terceiro, Cornélio, Jesus comprou sua salvação, não com espada, nem com martelo, nem com tridente. Ele comprou a salvação dele morrendo no seu lugar. Cornélio, Jesus foi pendurado no madeiro. Cornélio, Jesus substituiu a morte que era sua. Cornélio, Jesus pagou o preço por sua condenação. Ele foi condenado no seu lugar. Cornélio, Jesus morreu na cruz. Você é soldado, centurião, tenente romano. Você sabe que só pode ser condenado à cruz o pior dos criminosos. Mas o seu líder, Pilatos, quando foi crucificar Jesus, disse: não encontro nesse homem mal algum. Você lembra disso, Cornélio? Você lembra que Pilatos lavou as mãos, dizendo que Jesus era inocente, Cornélio? Cornélio teve que dizer: lembro. Pois é, ele morreu no seu lugar. O pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele é que fomos sarados. Cornélio, a Deus agradou moê-lo, enfermá-lo por nossas transgressões. Cornélio, Jesus morreu na cruz no seu lugar. Quarto ponto da mensagem de Pedro, versículo de número 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Cornélio, quantas pessoas você já viu que morreram por uma causa? Quantas pessoas, Cornélio, você já viu que morreram de forma nobre, substituindo alguém? Eu conheço alguns, pessoas que pularam na frente de espadas, de lanças, de dardos, de flechas, e morreram para salvar outras pessoas. Pois é, Cornélio, mas qual delas ressuscitou? Nenhuma. Pois esse Jesus que eu estou te falando, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está vivo. Cornélio falou: nossa, eu nunca tinha visto isso. Por quê? Porque isso aqui não é uma coisa comum nas religiões que ele servia. Cornélio, Jesus está vivo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Tem um hino antigo que diz assim, ó: se Cristo não morresse e não ressurgisse dentre os mortos, vã seria a nossa fé. Pois muitos mártires e heróis, muitos já morreram por alguém, mas só ele ressurgiu. Presta atenção, Tiradentes morreu por Minas Gerais. William Wallace morreu pela Escócia, querendo desvincular a Escócia do Reino Unido, querendo fazer a Escócia um país livre da Inglaterra. Há poucos anos atrás, agora, uns 3, 4 anos atrás, teve um plebiscito no Reino Unido, para ver se a Escócia queria se desvincular da Inglaterra. Sabe qual foi o voto da Escócia?
queremos continuar sendo súditos da coroa britânica. Não adiantou nada William Wallace ter morrido por eles. Depois você assiste o filme Coração Valente com Mel Gibson, que narra, encena essa história, adiantou nada, ele morreu em vão. Muitas pessoas morreram por coisas, mas presta atenção, nenhuma delas voltou da morte para a vida. Quando Jesus ressuscita, ele fala assim: ó morte, onde está a sua vitória? Ó pecado, onde está o teu aguilhão? Pois vencida, triunfada foi a morte pela vitória. Meu querido, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Esse é o maior dos maiores, sabe assim, atestados da salvação, de que Jesus é Deus. Não é ter morrido só, porque morrido tem todo um cenário, mas é ter voltado da morte, depois de ter tido seu coração traspassado, depois de ter tido suas mãos, sua cabeça, seus pés perfurados. Jesus volta e aparece para os discípulos e diz: Shalom, está vivo. Diz a Bíblia que ele foi visto pelos apóstolos e também por mais de 500 irmãos. E quando Paulo escreveu aos Coríntios, alguns deles, ou a maioria, ainda estava viva. Quinto ponto da mensagem de Cornélio, que Cornélio ouviu, 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Aí a mensagem de Pedro, ela está caminhando, ela está inteligente. Jesus é o Senhor, Jesus é poderoso, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou. E Cornélio, Jesus é o juiz. É Jesus que vai julgar todo mundo, Cornélio. Cornélio, Jesus vai chamar as pessoas umas por umas. E ele vai dizer para algumas: venha para a minha direita. E ele vai dizer para outras: vá para a esquerda. Os da direita ele vai falar: vocês são como ovelhas, entrai para o gozo do seu Senhor, preparado para vocês antes da fundação do mundo. Mas ele vai dizer para os que estão na esquerda: vocês são comparados com bodes, com cabritos, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e todos os seus anjos e aqueles que se rebelam contra Deus. Aí as pessoas vão dizer assim: Senhor, mas nós expulsamos demônio no seu nome, nós falamos em língua no teu nome, a gente até tomou ceia no seu nome. E Jesus vai falar: não conheço vocês. Cornélio, ele vai ser juiz. Cornélio, ele vai chamar pessoa por pessoa. Ele vai dizer, ele vai julgar, ele vai dar a sentença, Cornélio. E por último, 43, dele, todos os profetas dão testemunho, de que por meio de Jesus, porque por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Cornélio, Jesus é o único Salvador. Aquilo que começou tendo Jesus como Senhor, automaticamente termina tendo Jesus como Salvador. Por isso que eu não gosto daquela ideia: vem para Jesus que Ele te ama, vem para Jesus que Ele quer te dar bala doce. Não, vem para Jesus que Ele é Senhor. Vem para Jesus que Ele é Curios, seu dono. Você é escravo e Ele é dono. E você tendo Jesus como Senhor, automaticamente você recebe Jesus como Salvador. Porque como Salvador todo mundo aceita. Imagine uma cena que a pessoa está morrendo afogada. E aí de repente ela está lá. Aí de repente pula um cara para salvar, um salva-vidas, aquele salva-vidas que faz vergonha na gente, todo troncudo, todo shortinho vermelho assim, né, com a cruzinha no peito, aí agarra o cara, aí o cara morrendo afogado, aí o cara bota a cara para de fora e fala assim: você é cruzeirense ou atleticano? Aí o cara: não, eu sou cruzeirense. Agora, pode me largar. Nunca, eu prefiro morrer do que ser salvo por um cruzeirense. Fala isso. Você torce para o Palmeiras ou para o Corinthians? Ah, é corintiano, cara. Pode me soltar, porque eu nunca vou querer. Quem já viu isso? Tem isso? Porque você não escolhe Salvador. Salvador é qualquer um. Um toco que jogar para você, você braça, você está morrendo. Ó. Por isso que esse negócio de aceitar Jesus como Salvador, eu não faço esse apelo nunca. Você tem que ajeitar Jesus como seu Senhor. Como aquele que você fala assim: minha vontade é de bater. E Jesus fala: perdoa. Nossa, vou perdoar porque o Senhor mandou. É isso mesmo que eu quero que você faça. Mas quando começa com Jesus sendo Senhor, automaticamente termina com Jesus sendo Salvador. Aí olha para você ver o finalzinho do texto aí. Ó. Ele coloca Jesus como Salvador
E por último, 48, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Cornélio, a partir de agora, tudo na sua vida tem que ter Jesus. Quando a gente é batizado no nome de Jesus, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está começando a dizer que tudo na sua vida cristã, como é que a vida chama? Vida cristã tem que ser com Jesus. A oração tem que ser em nome de Jesus, o culto tem que ser aberto em nome de Jesus, o louvor tem que exaltar Jesus, você confia em Jesus, quando você fala para Deus, você tem que usar o nome de Jesus, e quando um mal vem sobre você, você clama, sangue, tem poder, Jesus. Qual é a mensagem que Cornélio ouviu? Jesus é a solução do seu problema. Cornélio, tudo que você precisa encontra-se em Jesus. Cornélio, tudo que você precisa e necessita está em Jesus. Sabe, querido, o que você precisa? Você que está aqui hoje, você não precisa de uma mulher nova. Eu preciso de uma mulher nova. Não. Eu preciso de um carro novo. Você não precisa de carro novo. Você precisa de Jesus. Você precisa fazer Jesus seu Senhor. Você precisa deixar Jesus mandar em você, pela palavra. Você precisa deixar Jesus mandar na sua vida, aqui o nome dele, Jesus, pela palavra. Você precisa obedecer o Senhor Jesus. Sabe qual é a mensagem que Cornélio ouviu da boca de Pedro, com toda essa mistria de anjo, lençol descendo? A mensagem foi só essa: Jesus. Jesus. Você não tem que dar 7 passinhos para lá, 7 passinhos para cá. Você não tem que fazer isso ou aquilo. Você tem que entregar sua vida para Jesus. Você tem que aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, porque Jesus é Senhor, porque Jesus é poderoso, porque Jesus morreu no seu lugar, porque Jesus ressuscitou o terceiro dia, porque Jesus é juiz, e tudo na sua vida tem que ter Jesus. Você precisa disso. Meu querido, você não está precisando de mais um remedinho tarja preta, não. Você está precisando de Jesus na sua vida. Está precisando confiar em Jesus. Você não está precisando fazer uma macumba, uma simpatia, escrever o nome da pessoa amada no pé. Você precisa entregar sua vida para Jesus e confessar Ele como seu Senhor e Salvador. Amém ou não amém? Precisamos de Jesus. Jesus é que vai mudar nossas vidas. A igreja tem que pregar, tem que se ocupar com Jesus. Prega Jesus. Jesus é a solução. Jesus é a saída que você precisa. Clame a Jesus, entregue-se a Ele, não fica com resistência, com trenzinho não, rasgue-se diante dEle, fala, eis-me aqui, Senhor, toma minha vida nas Tuas mãos, escreve uma nova história na minha vida. Lembra daquela música do Thales? Que fala sobre Jesus está escrevendo uma nova história? Como é que é a música? Olha o que Ele fez comigo, chorei, olha o que Ele fez comigo, no olhar eu carregava um pouco de morte, a minha vida estava tão vazia e quando eu pensei que o mundo que o lago ia secar, olha o que Ele fez comigo. Aí a parte bacana que a gente arrepia, vai fazer assim com a sua família hoje. Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Jesus. Tiagão, rola um Jesus ali. Jesus. Multimídia, bota lá um Jesus para mim lá. Que esse nome... Demar de Campos aí para nós, Jesus. Esse nome é... Olha para você ver o que esse nome é. Olha lá, ó, Jesus. Rei dos reis, príncipe da paz, estrela da manhã, bom pastor, Deus forte, Senhor dos exércitos, maravilhoso conselheiro. Apaga essa luz para mim aqui.
Você pode levantar suas mãos aos céus para a gente orar? O nome de Jesus é poderoso. Olha aí, ó. O nome de Jesus é sobre todo. Olha lá, ó, ó. Nome mais lindo. Nome mais lindo. Nome sublime. É o quê? É o nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Hã? O nome de Levanta os Jesus mortos. Levanta os mortos. Sara os feridos. O nome de Jesus sara os feridos. É o nome mais lindo, mais santo, Nome mais santo. mais lindo, Nome mais lindo. nome bendito. Nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais lindo, nome bendito é o nome de Jesus. Erga suas mãos aos céus. Senhor, eu libero uma palavra de bênção sobre a vida do seu povo. Que essa semana seja uma semana abençoada. Que as aflições, as angústias, os desafios, as tristezas, as desilusões sejam curadas, sanadas, resolvidas, abençoadas, atendidas pelo Senhor. Qualquer agenda maligna contra nossas vidas seja anulada em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor Jesus que faça com que essa semana seja uma semana de bênção sobre a vida de cada homem, de cada mulher que aqui se encontra. Repreendemos acidentes, pedimos ao Senhor que nos guarde, guarde nossos filhos na escola, os maridos, as esposas no trabalho, guarda nossa casa, Senhor, guarda tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, confessamos nessa noite que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador, único e suficiente. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. O nome de Jesus, as cadeiras recolham bem.